Oi, pessoal! Então, esse é o nosso terceiro vídeo e hoje nós vamos falar sobre posição relativa entre duas retas. Bom, nós sabemos que duas retas elas podem ser paralelas. Se elas são paralelas, elas podem ser distintas ou coincidentes, ou seja, a mesma reta, uma em cima da outra. Ou elas podem ser concorrentes, isso no plano. Ou, caso elas não estejam no mesmo plano, elas podem ser reversas. E a gente vai aprender a determinar isso. Então, retas paralelas. Duas retas são paralelas, então os seus vetores também são paralelos. Isso significa que a gente tem uma constante k, né, um número real, tal que o vetor diretor da R é igual a k vezes o vetor diretor da S. Se nós temos que o vetor diretor da reta R é o A1, B1, C1, e o vetor diretor da S é o A2, B2, C2, então a gente pode escrever essa razão aqui, que a razão K, né, do vetor R para o vetor S, é A1 sobre 2, isso tem que ser igual a B1 sobre B2, e C1 sobre C2. Posso inverter também, fazer A2 sobre A1, B2 sobre B1 e C2 sobre 1. Não tem nenhum problema. Exemplo. Então, eu tenho a reta R, que é dada pelas equações paramétricas, né? Aqui eu tenho x igual a 1 mais 2t, y igual a menos 1 mais 3t e z igual a 4 menos t. E aí eu tenho a equação da reta S, que foi dada na forma paramétrica. Esse igual aqui não tem, desconsiderem, né? São 2 pontos. Deveria ser 2 pontos. X menos 2 sobre menos 4, y menos 1 sobre menos 6, igual a z sobre 2. Elas são paralelas porque, se nós retirarmos então da equação o vetor da reta R, a gente tem que é o 2, o 3 e o menos 1. Ou seja, são os coeficientes do t. 2, 3 e menos 1. Da reta S, a gente tem que o vetor diretor é menos 4, menos 6 e 2, que são os denominadores, né? Menos 4, menos 6 e 2. Então, nós podemos fazer a razão K, eu estou fazendo da reta R para a reta S. Eu tenho que esse K vai valer menos meio. Por quê? Porque 2 sobre menos 4, 3 sobre menos 6, 2, todos eles representam a mesma constante, que é menos meio. Eu poderia ter feito o inverso também. Eu poderia ter feito da S para R. Aí ia ficar menos 4 dividido por 2, que é menos 2. Menos 6 dividido por 3, que é menos 2 também. E o 2 dividido por menos 1, que também daria menos 2. Depende de quem para quem que eu estou fazendo a razão. Mas a igualdade, se eu fizer de forma organizada, tem que ser satisfeita. Dentro das retas paralelas, eu ainda tenho que ver se elas são distintas ou coincidentes. Para isso, basta que eu veja se o ponto de uma também pertence à outra. Por exemplo, eu tomo o ponto R da reta R e verifico se o R também pertence a S. Se o R pertence à reta R e S, e elas são paralelas, significa que elas são a mesma reta, são coincidentes. Agora, se eu tomar o ponto da reta R e esse ponto não pertencer à reta S, significa que elas são distintas, ou seja, que elas apresentam uma distância. Exemplo. No mesmo exemplo que a gente usou. Então, a gente vai verificar se elas são coincidentes ou distintas. Então, eu peguei o ponto R aqui, né, que são os números 1, menos 1 e 4. Então, esse é o meu ponto R e é um ponto da reta R'zinho. Se eu substituir esse ponto R na reta S, então aqui no lugar do X eu coloco 1, no lugar do Y eu coloco menos 1, no lugar do Z eu coloco 4. Aí eu percebo que se eu fizer essas contas aqui, dá frações diferentes, dá valores diferentes. Mesmo que desse um par pelo menos igual, teria que satisfazer os três. Então, veja que aqui dá menos 1 sobre menos 4, então dá 1 quarto. Aqui dá menos 2 sobre menos 6, né? Então, dá 1 terço. E aqui, no último, é 4 meios.
mesma coisa que 2. Então, nesse caso, apesar de elas terem uma constante ali de paralelismo, não são coincidentes, porque o ponto de uma não pertence à outra. Ou seja, elas são paralelas distintas. As retas, elas não são paralelas, tem outras opções. Se elas estiverem no mesmo plano, elas podem ser concorrentes. E caso elas não estejam no mesmo plano, elas podem ser reversas. Para a gente verificar se elas são coplanares ou não, a gente faz o produto misto. Se ele for 0, a gente sabe que são coplanares. Mas a gente está assumindo que elas não são paralelas, então só sobra a opção de ser concorrente. Então, uma vez que verifiquei se existe a constante de paralelismo e vi que não existe um K que satisfaça aquilo, eu faço o produto misto e se der 0 são concorrentes. Se der diferente de 0, aí não estão no mesmo plano e são reversos. Então, eu fiz mais um exemplo. O procedimento para concorrente e para reverso, então, é o mesmo. Então, eu fiz só um aqui. Então, eu tenho essas retas, x menos 1 sobre 4, y sobre 3 e z menos 1 sobre 1, na forma simétrica. E eu tenho a reta S na forma paramétrica. X igual a 1 mais 2t, y igual a menos 2 mais 3t e z igual a 2. Temos que o vetor diretor da reta R são os denominadores, 4, 3 e 1. Aí já retirei o ponto também dessa reta. Então, é o ponto 1, porque é x menos o ponto. Aqui, y menos é o 0 e z menos 1. Então, 1, 0 e 1. Na reta S, eu tenho que o vetor diretor são os coeficientes de t. Então, aqui é 2, 3 e 2. Certo? Então, vejam que 2, 3 e 0, porque o t não tem o t aqui, porque seria 2 mais 0t. Então, 2, 3 e 0. O ponto S são os números que estão aqui. 1, menos 2 e 2. Temos que a gente faz aqui o vetor RS, né? Que seria S menos R. Aí vai ter 1 menos 1, que é 0. Menos 2 menos 0, que dá menos 2. E 2 menos 1, que dá 1. Faço o produto misto entre o vetor diretor da reta R, que é o 4, 3 e 1, o vetor diretor da reta S, que é 2, 0, e o vetor que nós geramos ele pelos pontos de RS, que é 0, menos 2 e 1. Repetir as primeiras colunas aqui para ficar mais fácil de calcular o determinante. Então, olhem aqui. 4 vezes 3 vezes 1, 12. 3 vezes 0 vezes 1, 0. E 1 vezes 2, menos 2. Então, dá menos 4. Isso nas diagonais principais. Agora, fazendo as diagonais secundárias, multiplica o marginal. Então, vai ficar 0, né? Porque é 1 vezes 3 vezes 0. Aqui dá 0 de novo, porque é menos 2 vezes 0 vezes 4. E aqui vai dar 1 vezes 2 vezes 3, que é 6. Fazendo 12 menos 4 vai dar 8. E aí, fazendo regrinha de sinal, aqui menos 6. 8 menos 6 igual a 2. Como o produto misto deu diferente de 0, RS são reversas. Certo, pessoal? Então, é isso que eu tinha para